Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 5 e hoje, então, falando de alguns direitos reais sobre a coisa alheia. E que veja, nós até então estudamos aqui o direito de propriedade, né, que é o direito real por excelência. Aquele que então irá concentrar nele aqueles poderes jurídicos de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Agora, então, nós vamos estudar aqueles direitos reais que impõem uma restrição a esse direito de propriedade em razão de transmitir, transferir ou conceder aí um dos poderes jurídicos inerentes à propriedade a outra pessoa para que ela possa explorar. E hoje, então, nós vamos estudar três desses direitos reais sobre a coisa alheia: o direito real de superfície, o direito real de laje e o direito real de servidão. Vamos começar então pelo direito real de laje, previsto lá no artigo 1369 do Código Civil. Na sua tela. Diz o seguinte: que o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. E o parágrafo único diz o seguinte: que o direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Vamos entender um pouco melhor, então, esse direito real de superfície. Olha só, veja que o direito real de superfície, então, ele dá uma concessão de um poder para aquele que é o superficiário, ou seja, o beneficiário do direito real de superfície, para construir ou plantar no terreno. Então, o proprietário concede esse poder aí de explorar a superfície ao superficiário para que ele possa, então, plantar ou construir no terreno. Então, esse é o primeiro objetivo. E os requisitos, os elementos aí para constituir esse direito de superfície? Primeiro, nós temos pelo Código Civil, que é por tempo determinado. Segundo, que é mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. E terceiro, que esse direito de superfície só envolva o solo, a superfície, não envolvendo o subsolo, salvo se a obra a ser realizada tiver que se aproveitar do subsolo, for inerente à obra em si, né, ao objeto aí da concessão. Veja, essas são as características gerais que nós temos dentro do Código Civil. Mas podemos trazer algumas questões interessantes sobre isso. A primeira, sobre o direito de construir ou plantar no terreno. É possível que eu construa ou plante aí sobre uma construção já feita? Parte da doutrina entende que isso é possível, chamando aí de direito de superfície de cisão. Cisão com C e com S. Então, sendo direito de superfície de cisão. Mas boa parte da doutrina não entende isso possível, falando então que não há previsão legal expressa para tanto. E essa discussão até que perdeu um pouco da sua razão de ser, justamente em razão da criação de um outro direito real que nós vamos estudar hoje, que é o direito real de laje, tá? Que permite uma construção sobre a outra, bom? Que é próximo ao direito real de superfície, mas é diferente. Então, essa é a primeira questão polêmica. A segunda que nós podemos pensar aqui é a razão do tempo determinado. E por que eu estou falando da questão do tempo determinado? Porque nós temos uma outra legislação, que é o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, que vai, então, tratar no seu artigo 21 e seguintes do direito de superfície nos espaços urbanos. E aí, ele tem algumas regras um pouco diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui na redação do artigo 21 do Estatuto da Cidade. Olha só. O proprietário urbano poderá
conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Então veja aí uma primeira divergência, que no Estatuto da Cidade fala-se que pode ser por tempo determinado ou indeterminado, e no Código Civil somente por tempo determinado. Qual regra prevalece, se é que há uma regra que prevalece? Aqui, a doutrina, então, trabalhando em cima do tema, entende que a antinomia é solucionada por um critério de especialidade. Ou seja, aplica-se o Estatuto da Cidade para os direitos de superfície constituídos no espaço urbano, que se aplica à legislação urbanística. E para os demais direitos de superfície, aplica o Código Civil, além daquilo que couber do Código Civil aquilo que está previsto no Estatuto da Cidade. Então não houve revogação pelo advento do Código Civil de 2002 do Estatuto da Cidade, né? Então temos aí uma forma de conciliar as regras jurídicas. E aí a gente tem uma outra diferença ainda no Estatuto da Cidade, na sua tela. Ele diz no parágrafo 1º o seguinte, que o direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. Então, olha aí, que a gente tem que para os espaços urbanos é possível direito de superfície que abranja o espaço aéreo e o subsolo, enquanto que para os demais locais, para os espaços rurais, somente o solo. Tá bom? Então, vamos retomar aqui os requisitos. Primeiro, que o direito de superfície envolve então essa concessão para o outro, um direito de construir ou plantar em um terreno. E para tanto, ele precisa fazer isso por tempo determinado ou indeterminado se for um espaço urbano. Tem que ser mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis e abrange o solo, podendo ter o subsolo se for inerente à obra, necessário à obra, em todos os casos, ou então abrangendo o espaço aéreo e o subsolo, no caso dos espaços urbanos. Bom? Vamos então para o artigo 1370. Olha aí na sua tela, então. Ele diz o seguinte. Veja só. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. E se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. Então, simples e fácil a regra, você conceder esse direito real ao superficiário, pode ser de maneira gratuita ou onerosa, e se for aí mediante pagamento oneroso, ele pode ser feito de uma vez ou de forma parcelada. 1371, também uma regra bastante simples, dizendo que o superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Simples e fácil. Então, pagamento de impostos, tudo mais, aí os tributos em geral, é de responsabilidade do superficiário que está explorando, aí construindo ou plantando nesse terreno. 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Então veja aqui que interessante essa regra, né? Que o direito de superfície, então, pode ter essa transferência para terceiros. Esse superficiário pode alienar a esse direito real a um terceiro. Ou mesmo, na morte desse superficiário, os herdeiros dele terão esse direito a esse direito real de superfície. Mas veja, aí recai o parágrafo único, que tem um detalhe importante na sua tela, dizendo o seguinte, que não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência.
Então veja que o superficiário não pode explorar o seu direito real de superfície para aí lucrar, para ter aí qualquer tipo de remuneração pela transferência a um terceiro desse direito real de superfície. Tem que ser de maneira gratuita a transferência. Afinal, ele está transferindo um direito de construir e de plantar aí no terreno que não é dele. Um proprietário que é aí, então, dono deste imóvel. E ele está somente explorando. Por isso, então, como o proprietário ficaria de fora, logo aí, então, não tem esse direito ao pagamento pela transferência. Bom? Vamos então para o próximo dispositivo, 1373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou proprietário tem direito de preferência, em igualdade de condições. Nós aqui já estudamos o direito de preferência dentro lá do direito de propriedade, então não temos tanta dificuldade aqui para entender esse dispositivo. Então, se o proprietário resolve alienar a coisa, o superficiário tem direito de preferência se estiver aí em condições iguais com terceiros que queiram adquirir o imóvel. Da mesma maneira, se o superficiário quiser aí alienar o seu direito real de superfície, o proprietário terá preferência perante aí os terceiros que tenham interesse de também adquirir aí esse direito real de superfície, se todos estiverem em igualdade de condições. Bom, vamos para o 1374. Olha só. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Então, veja, o direito real de superfície foi aí concedido para plantação ou para construção. E o superficiário resolve construir ao invés de plantar ou plantar ao invés de construir. Veja, se desvirtuou a finalidade, é como se houvesse um descumprimento daquilo que foi pactuado, daquilo que foi contratado entre as partes. Logo, pode haver aí a resolução do direito real de superfície, as partes voltando ao estado anterior, antes mesmo do fim do prazo determinado estipulado por eles. Tá bom? Ou até mesmo, se for no caso de prazo determinado, havendo esse desvirtuamento, conforme o Estatuto da Cidade, então pode-se também resolver o direito real de superfície. Bom, vamos para o 1375. Olha só. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Então, que a lei impõe que o proprietário fique com as construções e fique com as plantações daquele superficiário, daquilo que o superficiário fez, aí realizou no terreno. Mas veja, isso de maneira gratuita, né, sem qualquer contraprestação, via de regra, a não ser que as partes aí estipulem de maneira contrária. Veja que parece, num primeiro momento, que há um desequilíbrio, né, entre as partes, de uma receber todas as construções e plantações de maneira gratuita. Mas veja que, pensando pelo lado proprietário, ele ficou completamente impedido de explorar a sua propriedade em favor desse superficiário. Então, há como uma forma de até contraprestação, digamos assim, ele receber todas as construções e plantações após o termo final de maneira gratuita. Mas se isso mostrar ainda uma desproporcionalidade, talvez até em razão do tempo de exploração do superficiário, daí, no caso, pode fazer aí, então, uma previsão contratual, uma cláusula de indenização para tanto. Bom, vamos então para o 1376. Olha só. No caso de extinção do direito de superfície,
em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Lembrando, desapropriação, um ato aqui próprio da administração pública, que então faz excluir do patrimônio do proprietário aquela propriedade, aquela coisa. E daí de maneira forçada. E toda vez que o poder público realiza desapropriação, há o direito de indenização. E essa indenização, portanto, será que dividida entre o proprietário e o superficiário, aí na proporcionalidade do direito real que cada um possui. Bom? 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, reger-se por este código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Então aqui, se tiver aqui uma pessoa jurídica de direito público interno, por exemplo, um estado, um município, tiver aí, então, uma empresa pública, enfim, né, tivermos aí uma autarquia, até melhor dizendo, né, que criou aí um direito real de superfície, então vai ser regido pelo Código Civil e pelas disposições em leis especiais que forem criadas no âmbito federal, estadual e municipal. Ok? Dito então, trabalhado esse direito real de superfície, nós podemos agora trabalhar com o direito real de laje, tá? E por que vou falar primeiro do direito real de laje e não de servidão, que vem logo a seguir? Porque é uma novidade inserida no nosso Código Civil em 2017 e se relaciona, de certa maneira, com o direito de superfície, porque são direitos reais sobre a coisa alheia muito próximos. Olha só que a gente vai ver, então, lá no artigo 1510-A, como eles são aí próximos em si. Veja só, na sua tela. Veja que o direito real de laje, no 1510-A, é definido da seguinte forma: que o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Veja que essa previsão, ela acaba por resolver, de certa maneira, aquela discussão, aquela polêmica doutrinária do direito de superfície por cisão, que, quando ainda não havia a previsão do direito real de laje, se discutia se as lajes eram de fato um direito real de superfície, se era uma propriedade nova, do que se tratava, então, essa nova construção, que era uma unidade imobiliária distinta. Então, o legislador veio por bem, primeiro por meio de uma medida provisória muito mal redigida, e depois pela conversão em lei que consertaram muito dos problemas, tá? E que criou um direito real próprio para tratar desse fenômeno urbano tão comum, tão fácil de se encontrar, sobretudo nas grandes cidades, e que precisava de uma legislação o quanto antes para resolver isso. E aí, eu indico para vocês, e vou deixar aqui na descrição do vídeo, um artigo de minha autoria apontando os problemas, os equívocos na medida provisória que instituiu o direito real de laje, e também o link aí para uma tabela comparativa que eu fiz, comparando os dispositivos da medida provisória com os dispositivos que vieram com a Lei 13.465 de 2017. Bom? Então veja, eu tenho no direito real de laje uma construção base que vai servir então para construir na superfície superior uma nova unidade distinta imobiliária ou na parte inferior também uma unidade imobiliária distinta. Ou seja, pode ser aí no espaço aéreo ou então no subsolo. E olha aí então que isso fica bem claro no parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, aí na sua tela. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma,
não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Então veja, usa como base aquela construção que pertence ao proprietário da construção base e você pode construir contemplando aquele espaço aéreo ou o subsolo, tá bom? Entendendo então como formas de unidade imobiliárias autônomas. E aí o parágrafo 2º, dizendo que o titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. Assim como a gente tinha visto já previsão lá no direito real de superfície, que mostra aí novamente uma similitude entre os institutos. Parágrafo 3º. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. Veja que a laje em si, ela dispõe de poderes jurídicos muito próximos ao de propriedade, com a distinção que ele não tem aqui uma parcela, uma fração ideal do imóvel, do terreno em que é construído aí a construção base e a laje por cima. Não, mas ele vai ter a possibilidade de usar, gozar e dispor da laje em si, da unidade imobiliária autônoma, que, veja, por esse parágrafo 3º que nós lemos, possui uma matrícula própria lá no cartório de registro de imóveis, tá? E olha o parágrafo 4º, veja só, que é isso que eu acabei de falar, que a instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas, tá? Então veja que a pessoa tem direito à laje em si, aquela unidade imobiliária autônoma, mas o resto do terreno, a fração ideal, as áreas já edificadas, a construção base, não possui direitos. Parágrafo 5º. Os municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Aqui, gente, é a questão do plano diretor, né? Então, podendo aí determinar a altura que pode ser feita a laje, ou então qual a profundidade da laje que pode ser construída, o local, né? Aquelas determinações próprias urbanísticas para a organização dos centros urbanos. Bom, vamos para o parágrafo 6º. Olha só. Diz o seguinte, que o titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Então, em cima de uma laje ou abaixo de uma laje, pode ser construída uma nova laje. E assim adiante, em diante, que precisa de autorização daquele que é o dono da construção básica da construção base e de todas as demais lajes. E aqui tem uma discussão doutrinária interessante que vai dizer o seguinte: se a construção da laje, vamos dizer que é uma quarta laje em cima de 3 outras, precisa da autorização de todos eles, não precisaria talvez só da autorização da última laje, né? Daquela terceira para a construção da quarta? O que os demais têm a ver com isso? E o que refuta esse argumento é que existem espaços que são comuns ao aquele que tem o direito real de laje, como também ao proprietário do terreno. E por isso, como haverá o uso de todos, por isso então se justificaria a autorização para a construção dessa nova laje. Bom, vamos para o 1510. Olha só. É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta de reparação à segurança a linha arquitetônica ou arranjo estético do edifício, observadas as posturas previstas em legislação local. Gente, simples e fácil. Veja, não pode fazer uma obra, não pode fazer uma reforma ou deixar de reparar a sua laje de maneira que destoe aí da linha arquitetônica ou do arranjo estético do edifício.
Então, digamos que o prédio é pintado de branco e se faz uma laje pintada de azul marinho, né? Então, a gente tem aqui destoando do arranjo estético do edifício e isso é vedado por aquele que tem o direito real de laje. Bom? Artigo 1510. Sem prejuízo no que couber das normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins do direito real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Veja, aqui se aproveitando muito dos fundamentos de um condomínio edilício. Se todos participam nas despesas, todos devem partilhar aí para arcar com os gastos, né? Então, aquilo que for aí necessário para essa conversão, para conservação, melhor dizendo, para fruição aí do edifício, né, da laje, da construção base, então precisa ser partilhado por todos. Em que proporção? Em regra, naquela proporção que seria própria de cada um, dividido igualmente. Mas aqui a norma diz que vai ser conforme for estipulado em contrato entre aqueles que têm a construção base e as lajes. Bom? Parágrafo 1º desse 1510, aí C. Olha aí na sua. São partes que servem a todo o edifício. Simples e fácil, mera leitura, gente. Alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituem a estrutura do prédio. 2. Telhado, os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje. Então veja que aqui, mesmo com essa exclusividade, então, é de todos. Aqui, os telhados e os terraços de cobertura. Naquela questão própria e parecida com o que acontece no condomínio edilício, sendo que pode ser atribuído exclusivamente a propriedade para aquele que mora aí no último andar. 3. As instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício. E, em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. Então, tudo aquilo que for partilhado por todos então, aí, questões que merecem conservação por todos. Bom? E aí gastos, então, por todos. Parágrafo 2º. É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção, na forma do parágrafo único do 249 deste Código. Vamos entender, então, esse dispositivo. Veja só, aqui a gente tem uma situação que é semelhante àquela que a gente estudou lá atrás em Direito Civil 3, do artigo 249, que então há uma necessidade de reparação urgente, manda-se que alguém faça aquela reparação, faça aquela reforma, aquela conservação da coisa e depois cobra o valor daqueles demais que estariam responsáveis, tá? Vamos dar uma olhada só no 249 para lembrar dessa regrinha. Olha só, diz o seguinte, que se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. E o parágrafo único principalmente se aplica agora. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, veja, uma reparação urgente se vale dessa regra. Faz o reparo, depois cobra aqueles que deviam ser responsáveis também pelo pagamento. Bom, vamos voltar então lá para o direito real de laje, agora o artigo 1510-D. Olha aí na sua. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Então, vamos pensar aqui nesse dispositivo. Quer fazer alienação de uma das lajes. Quem ter preferência? Preferência aqui vai ser, então, daquele que é o titular da construção base e depois daquele que é titular de uma das lajes. Então, nessa ordem.
tendo eles em iguais condições perante terceiros. E aí, eles precisam, então, se manifestar no prazo de 30 dias. Então, aquele que quer alienar a sua laje notifica o titular da construção base e o pessoal da laje, que tem os titulares da laje, para que eles mostrem se eles querem, então, adquirir aquela laje no prazo de 30 dias, nas mesmas condições do terceiro. Se quiserem, então daí terão essa preferência. Agora, pode haver mudança nessas preferências, mudança nesse prazo, se contratualmente as partes dispuserem de maneira diversa. Agora veja só, né? Como que fica se houver então mais de uma laje interessada na aquisição dessa laje que está sendo alienada? Como que fica esse direito de preferência? Vamos olhar então o parágrafo 2º desse artigo. Olha, se houver mais de uma laje, terá preferência sucessivamente o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. Então, veja que o legislador criou aqui um critério próprio para resolver aí essa, vamos dizer assim, hierarquia entre as lajes interessadas. E se agora não tiver essa cientificação por escrito que está no caput para mostrar aí o direito, para exercer esse direito de preferência aí perante terceiros? Aplica-se o parágrafo 1º. O titular da construção base ou da laje, a quem não se der conhecimento da alienação, poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer, no prazo decadencial de 180 dias, contado da data de alienação. Regra muito próxima, se não igual, àquela que a gente já viu do direito de preferência no direito de propriedade. E artigo 1510-E. A ruína da construção base implica a extinção do direito real de laje. Veja, regra geral. Acabou a construção base, acabaram também os direitos reais de laje. Mas há exceções. Inciso 1º. Se este tiver sido instituído sobre o subsolo. Claro, porque não faz sentido. Ruiu a construção base, mas permanece a laje abaixo do solo. A laje no espaço aéreo teria ruído, obviamente, junto com a construção base. E no inciso 2º, se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. E aqui parece ter havido um erro legislativo, né, na redação desse dispositivo aqui, porque a gente teve dupla negativa, digamos assim, nessa disposição do inciso 2º. Porque veja só como parece ilógico o que está previsto aqui. Porque ele fala que a ruína da construção base vai implicar na extinção do direito real de laje. Mas não haverá extinção do direito real de laje se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Ou seja, se dentro de 5 anos haver a reconstrução da construção base, haverá extinção do direito real de laje? Agora, se houver a reconstrução após 5 anos, continuará a existir o direito real de laje? Veja que não faz sentido. E parece que a melhor interpretação aqui a ser feita é que, se a construção base for reconstruída no prazo de 5 anos, e daí faz sentido, que se reconstruir dentro de 5 anos, não haverá extinção do direito real de laje. Tá? E o parágrafo único, dizendo que o disposto neste artigo não afasta o direito à eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. Nada mais óbvio. Aquele que cometer ato ilícito fica obrigado a reparar o dano. Né? Muito bem. Visto isso, então, nós podemos partir para o nosso último direito real sobre a coisa alheia, que vamos estudar na aula de hoje, que é o direito real de servidão. Direito real este que está previsto a partir do artigo 1378 do Código Civil. E do que se trata essa servidão?
Vamos ler o artigo 1378, entendê-lo mais ou menos, aí que as suas exposições, e disso extrair o seu conceito e a definição do que seria uma servidão. Olha aí na tela então. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Então veja que a ideia da servidão é dar utilidade para o prédio dominante em prejuízo aqui do prédio serviente. Ou seja, haverá aí alguma situação, algum fato que fará com que o prédio dominante terá uma utilidade maior, uma facilidade maior em detrimento daquele espaço que é ocupado pelo prédio serviente. Vamos pensar em exemplo? Vamos pensar, por exemplo, numa servidão de trânsito ou servidão de passagem. Digamos que eu tenho um imóvel e à frente desse imóvel tem um outro. E acostumou-se aí, ou foi acordado pelas partes, que foi possível que o imóvel que está atrás de minha propriedade, ele tenha uma rua, tenha aí então uma saída para aquela outra avenida à frente daquele imóvel serviente, né? E que é deixada aí pelo prédio, né, serviente. Veja, eu tenho aqui uma situação em que há uma servidão constituída, em que eu posso transitar sobre a coisa alheia, tendo um direito real de servidão instituído, né, oficialmente, formalmente, para que eu possa me utilizar daquele local como caminho para chegar na avenida. Então, esse é um exemplo que eu tenho aí de servidão. Assim como eu tenho também como exemplo aquela ideia da servidão de luz que nós falamos brevemente lá quando tratamos dos direitos de vizinhança. No caso, então, de existir uma servidão entre os prédios que um combina com o outro, formalmente, de não construir em uma determinada altura para não tampar a luz solar. Né? Então, nós temos uma servidão. Eu tenho uma limitação a um direito de propriedade do prédio serviente em favor do prédio dominante. Bom? E veja que eu falei dessa servidão de trânsito, essa servidão aí de passagem, e vocês devem ter pensado lá naquele exemplo da passagem forçada que eu tratei também no direito de vizinhança. Muito cuidado, porque são situações distintas. Quando eu falei lá da passagem forçada, é a situação do prédio encravado, aquele imóvel que não tem saída para uma via pública, para um logradouro público. Não tem, então, como sair, porque todos os outros imóveis encravaram aquele imóvel. Agora, no direito real de servidão, isso não acontece. Tem saída, pode ter saída, mas ainda assim, por questões de utilidade, de facilidade, se grava aquele imóvel serviente com o direito real de servidão, combinado aí pelas partes, ou então feito em razão de uso capião, que a gente já vai ver no próximo dispositivo. Então, veja que são circunstâncias diferentes. Um é por necessidade, por não ter como sair daquele local encravado. O outro, por razão de mera facilidade, mera utilidade. E veja que, então, em regra, o direito real de servidão se constitui por declaração expressa dos proprietários, eles acordando pelo direito real de servidão, ou então por via de testamento, então deixado aí por uma disposição de última vontade, e com registro no cartório de registro de imóveis. Então haverá esse registro próprio aí da servidão. Agora, olha o 1379. Veja só. Ele diz o seguinte: que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar
consumado a uso capião. E daí, parágrafo único, se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Então veja só, há a possibilidade aí de haver uso capião na servidão se houver esse exercício contínuo, incontestado de servidão aqui por 10 anos. Então veja, se utiliza daquele caminho, aquele trajeto ao longo de 10 anos, de maneira contínua, sem contestação do prédio, do proprietário do prédio serviente. Logo, há uma uso capião aqui, conforme o artigo 1379, e eu posso pedir o registro no cartório de imóveis daquela servidão. E veja, isso aí também observando lá os dispositivos próprios do artigo 1242. Olha o que falava lá o 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Então, vamos de novo no dispositivo que trata da servidão. Veja que ele fala que eu tenho que ficar por 10 anos de maneira inconteste e contínua, exercendo aquela servidão. E além disso, pelo dispositivo aí do 1242, tenho que ter um justo título e boa-fé. Ou seja, um contrato lá não registrado que institui essa servidão. Se for dessa forma, em 10 anos eu posso pedir a uso capião. Agora, se eu não tiver aquele justo título, não tiver então esse requisito, a uso capião, conforme o parágrafo único, se dá em 20 anos e não em 10. Bom, vamos então para o artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. E, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Então, nada de complicado aqui. Então, aquele que é dono de uma servidão vai ter que fazer as obras que são necessárias para conservar aquela servidão, né? Nada mais óbvio aqui. 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Veja, dono do prédio dominante vai ser aí então o dono da servidão, e ele então que tem que cuidar dessa conservação. Mas podem aí as partes acordarem de maneira diversa que fiquem as obras aí sob responsabilidade daquele que é dono do prédio serviente, tá? 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Como assim? Veja, aqui nesse caso, o prédio serviente não quer mais ficar responsável por cuidar aí, por conservar aquela servidão, conforme estava exposto no título. Então, o que ele pode? Ele pode abrir mão daquela parte do terreno, dando a propriedade para o dono, aqui para o prédio, dono do prédio dominante, que agora, sendo proprietário daquele trecho, daquela coisa, então agora ele, obviamente, tem que cuidar da sua conservação. Veja que aqui não é mais uma questão só de servidão, se torna uma questão de propriedade. Mas olha o parágrafo. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras, tá? Então, se ele se recusar a receber essa propriedade, ele vai ter que custear aí todas essas obras aí para conservação aí do prédio, da servidão, melhor dizendo. Bom, pessoal, 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Gente, óbvio, né? Se foi combinado
aquela servidão foi instituída para ser utilizada e agora o prédio serviente cria embaraços, logicamente que isso é uma atitude ilícita, contrária àquilo que foi previsto, né, no título próprio que firmaram as partes. Então, há essa proibição do embaraço, podendo apenas se fosse um exercício ilegítimo, né? 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Então aqui são duas situações. Primeiro, vai haver aí a remoção da servidão de um local para o outro e não vai diminuir qualquer vantagem para o prédio dominante. Então, o dono do prédio serviente que quiser fazer essa alteração terá que fazer à sua própria custa. Tá? Então, remoção que não diminui as vantagens do prédio dominante aí pela vontade do prédio serviente, este que é o dono do prédio serviente que tem que custear essa obra. Agora, se houver considerável incremento da utilidade não prejudicando o prédio serviente, quem ficará responsável por essa obra será o dono do prédio dominante. Bom, se melhora as vantagens dele, prédio dominante que deve custear. Se fica na mesma ou não diminui a vantagem, então o prédio serviente é que deve arcar com a obra. Bom? 1385, olha só, restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Então, veja, é aquilo lá, proporcionalmente deve ser feita a servidão, aquilo que é necessário, né? Porque senão você está criando aí um ônus muito grande ao prédio serviente, além das necessidades do prédio dominante. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Também, regra básica, se você vai ampliar para outro fim, cria-se uma nova servidão. Cada uma tem o seu objeto, a sua finalidade específica. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a menor exclui a mais onerosa. A redação aqui é confusa, mas a ideia é simples. Para dizer o seguinte, que entre uma de maior ônus e a de menor ônus, a gente tem aqui então prevalência da de menor ônus. E entre as de menores ônus, prevalece aquela que é menos onerosa. Justo naquela ideia do caput do artigo 1385, né? Conforme as necessidades, é aquilo que impõe a menor ônus ao prédio serviente e que também seja menos onerosa possível. Tá? E o parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Então veja, aqui é uma própria forma de prevalência do princípio da função social, da propriedade, né? O princípio da função social como um todo, que se a própria atividade demanda uma maior servidão, então vai ter aí que aceitar que essa servidão seja mais larga, seja então mais abrangente. Mas isso não impede de ter aí uma indenização por esse alargamento ao dono do prédio serviente. Tá? Artigo 1386. Olha só. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Então veja, não é porque houve alienação, houve então
a divisão dos terrenos, dos prédios dominantes, dos prédios servientes, que a servidão será extinta ou será dividida. Ela continua a existir na sua integralidade. Afinal, como falei para vocês, ela tem uma matrícula própria, né? Ela tem aí, então, essa imposição que se manterá íntegra para todas as partes aí, em favor do prédio dominante e gravando os prédios servientes. Salvo-se, diante da nova configuração, né, pelo destino, pela natureza das obras e das divisões, não fazer mais sentido a existência dessa servidão. Daí, então, haverá essa extinção dela parcial. E falando em extinção, vamos para o artigo 1387 e 1388, que fala, então, da extinção das servidões. 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Regra geral: há uma matrícula, há um registro, cancela o registro para desfazer aquele direito real. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Nada também mais óbvio. Havendo essa hipoteca, essa valorização, obviamente, do imóvel em razão dessa servidão em seu favor, por isso, então, o cancelamento precisa do consentimento do credor hipotecário. Tá? 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. Então, quando que ele pode aí querer, por via judicial, o cancelamento da servidão, né, do registro da servidão? Quando o titular houver renunciado à sua servidão, então, vendo aí renúncia expressa. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão, então daí o prédio serviente vai lá, pede esse cancelamento, não tem mais por que existir essa servidão. 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. E o que é essa ideia de resgate da servidão? Trata-se aqui da situação em que o dono do prédio serviente irá, então, por via onerosa, mediante acordo com o prédio dominante, pagar para extinguir essa servidão. Então, ele vai entrar em acordo com o dono do prédio dominante, pagar um valor aí, então, fazer então a título oneroso, a desfazimento dessa servidão, para que depois, por via judicial, ele consiga o cancelamento desse registro da servidão, tá? Então, paga como se fosse uma forma até de indenizar pelo desfazimento dessa servidão. Vamos para o 1389, último dispositivo. Olha só. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. Então, veja, vendo essa situação de fato, que duas pessoas são donas dos dois prédios, ele pode, então, aí cancelar essa servidão. Depois, pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. Ou seja, não tem mais aí, não se faz mais, então, qualquer aí conservação, reforma para manutenção aí dessa servidão. Então, ela acaba aí se desfazendo. E 3, pelo não uso durante 10 anos contínuos. Então, prova que durante 10 anos ninguém se utilizou dessa servidão, então aí pode também fazer aí o cancelamento dela. Bom? Bem, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre superfície, laje e servidão, dando encerramento aqui à nossa disciplina de Direito Civil 5. Bom? Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.